falando sobre epilepsia. A cirurgia de epilepsia pode ser potencialmente curativa para alguns pacientes, porém, ela ainda é muito pouco utilizada. O tratamento principal para a epilepsia é com medicamentos, porém, em cerca de 1/3 dos pacientes, as medicações podem não controlar completamente as crises. Algumas dessas pessoas podem ter altas taxas de sucesso com a cirurgia. Dentre os estudos que mostraram o benefício da cirurgia está o E7, que avaliou pacientes com epilepsia fármaco-resistente secundária à esclerose mesial temporal. Esse estudo mostrou que a chance de estar livre de crises foi muito maior no grupo cirúrgico do que no grupo tratado apenas com medicamentos. Além disso, o grupo submetido à cirurgia apresentava melhora em termos de qualidade de vida, acesso à vida social e à direção de veículos. Mas quais são os candidatos cirúrgicos com maiores taxas de sucesso? São aqueles pacientes com lesões focais epileptogênicas bem definidas. Eles são os que mais irão se beneficiar, pois a ideia da cirurgia é justamente fazer a remoção cirúrgica do tecido cerebral que gera as descargas anormais, de onde as crises se originam. Para outros grupos de pacientes, a avaliação pré-cirúrgica pode ser mais complexa, mas muitos deles ainda podem se beneficiar, embora com taxas menores de sucesso. Existem ainda pacientes para os quais podem ser oferecidos outros procedimentos invasivos, como a calosotomia, a hemisferectomia ou implante de neuromoduladores. O momento certo para referenciar esses pacientes para o especialista é quando se define fármaco-resistência, ou seja, quando o paciente não apresenta controle de crises após tentativa de tratamento com 2 medicações. Teoricamente, cerca de 2 a 5 anos depois do diagnóstico. Encaminhar para avaliação pelo especialista não significa encaminhar para a cirurgia. Antes disso, a pessoa será avaliada em várias etapas. A conclusão dessa avaliação vai ser discutida com o paciente e seus familiares. Se o paciente é um bom candidato cirúrgico, é importante oferecer essa opção o mais cedo possível. Já se sabe que a demora na indicação cirúrgica para esses pacientes pode representar maior acometimento cognitivo, sobretudo em crianças, e menor taxa de sucesso cirúrgico. Hoje, o tempo de encaminhamento do paciente para o especialista é em média de 20 anos ou mais após o diagnóstico, sendo que muitos pacientes passam a vida inteira sem nunca sequer serem encaminhados. Nos Estados Unidos, por exemplo, apenas 1% das pessoas com epilepsia são encaminhadas para centros de referência. Mas quais estratégias poderiam melhorar esses números e beneficiar mais pessoas? Todas as ações que ajudem a desfazer mitos, preconceitos e aumentar a quantidade de informação. Por exemplo, os neurologistas não especialistas podem conviver com alguns conceitos que impedem o encaminhamento mais precoce dos pacientes. O conceito de que pacientes com lesões múltiplas não podem fazer cirurgia, ou de que quando o EEG tem achados bilaterais, isso contraindica a cirurgia, ou de que a cirurgia não pode ser realizada se a lesão envolve área eloquente. Depende, cada caso precisa ser individualizado. Outro mito é o de que o paciente com muito déficit de memória não tem indicação de tratamento cirúrgico. Pacientes com desempenho ruim de memória não costumam piorar após a cirurgia e podem inclusive melhorar. Pacientes com quadro psiquiátrico crônico ou QI muito baixo não teriam indicação à cirurgia. Falso, esses pacientes podem se beneficiar com a redução de crises pós-operatória. E, por fim, o conceito errado de que o máximo de medicações possível deve ser tentada antes de encaminhar para o especialista. Não, basta tentar 2 medicações. Para alguns pacientes, a cirurgia é muito mais eficiente do que qualquer combinação de tratamentos possível. A cirurgia de epilepsia enfrenta ainda várias barreiras relacionadas à estrutura da rede de saúde. As pessoas com epilepsia são avaliadas em vários níveis. É necessário melhorar muito ainda a comunicação entre todos esses níveis de atendimento. Além disso, aumentar a quantidade e a qualidade de informação sobre esse tema e buscar ações que visem diminuir o tempo de acesso de um ponto a outro. Para o sucesso de qualquer decisão, o paciente precisa estar seguro.
Mitos, tabus e relação médico-paciente frágil podem fazer com que o paciente supervalorize os riscos da cirurgia. Por tudo isso, vamos falar mais sobre epilepsia. Até o nosso próximo vídeo.